ia distinguindo do mundo. Então a gente pegou esse conceito aqui e nas últimas 2 reflexões sobre a ceia, nós desmembramos esse conceito. Hoje eu quero falar de um aspecto subjetivo da ceia. Eu gostaria de falar sobre o que a ceia faz da gente. Quando nós entramos aqui, estamos participando desse momento aqui agora, o que a ceia faz de nós? Deixa eu explicar isso para você. Muita gente, e muita gente mesmo, quando eu estou falando muita gente aqui, eu estou falando quase 90% das pessoas, entende a ceia de maneira muito privada. A maioria das pessoas que celebram uma ceia e que estão dentro das igrejas entendem a ceia de um modo muito privado. O que isso significa? Que por mais que a pessoa compreenda alguns aspectos importantes sobre a ceia e até mesmo consegue entender o sentido da ceia, ela ainda assim é vista de modo privado. Ou seja, eu vou à igreja num dia de culto, eu participo da ceia com os meus irmãos, e nesse momento eu tenho a oportunidade de confessar os meus pecados e de participar da ceia da mesa do Senhor. Isso faz com que eu me sinta parte do corpo de Cristo, pertencente a uma igreja local. Mas isso é muito privativo. A ceia é mais do que isso. Essas coisas, não há nada de errado nisso. Não é nada de errado que você vir à igreja, de você olhar para a ceia como um culto que existe na igreja, que você vai lá, que você se quebranta diante de Deus, que você confessa os seus pecados, que você participe e que faz com que você se sinta, de alguma forma, parte do corpo de Cristo. Não é que essas coisas estão erradas, não é isso. De certa forma, a ceia, ela vai abarcar todas essas coisas. Mas a ceia está para além disso. Ela é mais do que isso. Por trás desse ritual da ceia, existe um simbolismo muito forte que faz com que a igreja seja uma igreja à luz do Novo Testamento. Por trás disso aqui que a gente está fazendo, e por trás de toda essa concepção que a maioria dos crentes tem sobre a ceia, existem fatores aqui que são contribuintes, que são indicativos, vamos dizer assim, de que uma igreja é igreja à luz do Novo Testamento. E essa ideia que eu estou falando aqui para vocês é que a ceia, na verdade, ela faz de todos nós um só. Entende isso? Para além de um ritual privado, a ceia é um ritual que indica e aponta para essa ideia de que muitas pessoas, elas são apresentadas agora, elas são consideradas agora como um só. Wesley, eu acho que eu estou sem retorno. Só um pouquinho, tá? Muito pouquinho. Ela faz de nós como se nós fôssemos um só. Essa ideia, ela está em perfeita sintonia com o que a gente está estudando lá em Efésios. Se você tem vindo aqui domingo à noite, e eu quero muito encorajar você a entender tudo que a gente ensina aqui na igreja de maneira intercambiada. As coisas não são ensinadas aqui na igreja por ensinar. O pastor Paulo não pega a Bíblia lá e vai falar assim, poxa, o que eu vou pregar hoje? Eu não sei o que eu vou pregar hoje. Aí eu começo a roletar a palavra de Deus e falo assim, poxa, eu vou pregar isso aqui. Não é assim que funciona. Todo o ensino da igreja aqui, na primeira igreja batista de Pouso Alegre, ele está conectado. Então se você pegar isso que eu estou falando aqui agora e pensar em Efésios, quando Deus pega dois povos antagônicos e faz desses dois povos um só em Cristo Jesus, e a igreja passa a ser, como diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 28, onde não há mais judeus, onde não há mais gregos, onde não há mais livres, onde não há mais escravos, ou seja, todos são um em Cristo Jesus.
Essa é a ideia do Evangelho, essa é a ideia da igreja. E a ceia, ela é um indicativo justamente disso na vida da gente. Deus pegou muitos e se tornou um só. Então, a despeito de você entrar aqui com uma concepção privada do que a ceia pode significar para você, você precisa entender que, para além disso, nesse momento, nós estamos nos tornando aquilo que Deus fez de nós em Cristo. Um só corpo, um só povo, uma só família, uma só igreja. É a unidade em Cristo Jesus. E essa concepção precisa estar clara no meu coração e no seu, porque não é só aquilo que eu preciso saber como igreja, mas é aquilo que eu preciso viver e ser como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a ceia, ela nos unifica, não apenas objetivamente, mas espiritualmente. Então, se a gente olhar lá, eu vou pedir o Helder que coloca aí 1 Coríntios capítulo 10, os versos 16 e 17, você vai entender um pouquinho disso. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, e ele está escrevendo para uma igreja que não entendeu o que é ceia. Ele está escrevendo para uma igreja que ainda não entendeu o que é ser um cristão, que não entendeu ainda o que é o Evangelho, ou talvez tenha até compreendido do ponto de vista cognitivo, mas na hora de trazer isso para a vivência da igreja, eles estavam perdidos. E Paulo vai dizer para eles assim: olha, não é verdade que o cálice da bênção que nós abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que nós partimos é a participação no corpo de Cristo? Primeira coisa, nós vamos olhar aí para o verso 16. Observe que Paulo está falando da nossa união com Cristo. Então, tanto o pão quanto o vinho vai dizer da nossa união com Cristo Jesus. É uma forma simbólica de apontar para essa realidade. Então, os elementos da ceia, de forma simbólica, ele nos une à morte de Cristo e nos une aos benefícios que Cristo confere através da sua morte para nós. Não é a ceia que confere esses benefícios para mim, mas ela aponta para eles. Não é o ato de eu beber aquele cálice e comer aquele pão que Cristo vai me outorgar as suas bênçãos. Não é isso. Mas o simbolismo dessa realidade está ali. E eu não posso destacar e nem sumir com isso. Ele está lá, presente. Então o que ele está falando aqui, Paulo? Olha, o momento da ceia aponta, de certa forma, para a minha união com Cristo. Por quê? Porque o pecado rompeu isso. Eu fiquei alheio a Deus. E é tudo que se refere a Deus. Não é isso que diz lá em Efésios, que a gente está estudando? Os gentios estavam alheios a Deus. Eles estavam alheios às promessas de Deus. Eles estavam alheios a tudo que se referia a Deus. Eles não tinham noção nem de um Cristo, nem de um Messias. Então nós nos unimos com Deus. A ceia me diz isso. Quando eu pego aquele pãozinho ali, e quando eu pego aquele cálice de suco de uva integral, e boto na minha boca, de certa forma eu estou me reconectando, vivendo essa experiência de forma simbólica, dessa minha união com o corpo de Cristo, essa minha união com o próprio Cristo, e com tudo aquilo que refere-se às bênçãos que Ele me outorga. Ou seja, um dia eu vou ressuscitar com Cristo, para viver na glória com Ele. Um dia eu vou me assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Não importa como é a minha vida hoje, não importa se hoje eu me sinto uma pessoa inferior, sem autoridade, desamado, pequeno. Cristo me disse que um dia eu vou me assentar junto com Ele em lugares celestiais. Isso significa me dizer que as bênçãos que Cristo me outorga é o meu acesso a Deus. Eu não tinha isso. Hoje eu posso me ajoelhar na minha casa, abrir o meu coração, me derramar na presença de Deus, confessar os meus pecados, falar com Ele das minhas angústias, me colocar à disposição dEle. Eu tenho acesso a Deus. São bênçãos que Cristo me dá para a glória do nome dEle. E aí no verso 17, olha o que ele diz aí. Como há somente um pão,
somente um corpo. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ele pegou agora, como se estivesse dizendo na linguagem de Efésios, dizendo assim: olha, o problema de vocês não foi só com Deus. O problema também é um com o outro. Existe uma dimensão sociológica, existe um rompimento entre pessoas. Vocês não estavam só alheios a Deus, vocês estavam alheios também ao povo de Deus. E a ceia vem trazer para mim justamente esse significado, em que Deus pega esse muitos que somos nós e faz da gente um só, que é o seu corpo. Então não é só vir pegar um cálice e confessar os meus pecados de forma privada. Não é só vir aqui participar disso, me sentir membro e parte de uma igreja. É vir aqui, o que se entende ser igreja? É vir aqui ser desafiado e encorajado por isso, a viver igreja, a ter uma dimensão de relacionamento com Deus e uma dimensão de relacionamento com essas pessoas que compõem o corpo de Cristo, porque de certa forma eu me torno um com eles. Então no verso 17, Paulo vai falar da nossa unidade. Só existe um só corpo de Cristo, e na ceia nós nos tornamos isso. E por que é importante nós sabermos disso? Porque a igreja de Cristo precisa saber o que faz dela uma igreja e trabalhar nessa direção de pôr em prática essas coisas. Irmãos, presta atenção numa coisa. Muita gente vive dentro da igreja de forma fragmentada. Eu imagino que se essa pessoa chega em casa, ela olha no espelho. Imagina quando você olha no espelho, você dá um soco no espelho, e o espelho se quebra, e você não consegue unir as partes do seu próprio rosto. Consegue entender isso? Você não consegue unir as partes do seu próprio rosto. Você olha assim, o olho está embaixo, o outro está em cima, o nariz está dividido no meio, você olha, nossa Deus, que coisa doida isso. Muita gente vê a igreja assim. A gente divide a igreja em departamentos e ministérios. Então se tem um assunto que é do seu ministério, você está lá. Se não é, você não está. Se aquilo diz interesse à sua pessoa e à sua família, você está lá. Se não tem, você não está. A gente divide isso em ministérios. A gente divide a igreja em departamentos. A gente divide a igreja em pequenos grupos quando tem. Então, se você faz parte de um pequeno grupo, é como se aquilo ali fosse a sua igreja. Você não tem parte mais em nada. Isso é uma igreja fragmentada, onde as pessoas não vivem essa comunhão. E muita gente com uma visão tão fragmentada da igreja, que não consegue nem juntar essas partes e ver a igreja como um só corpo. Ela não consegue ter essa visão unificada da igreja. Ela não consegue ter essa visão de onde a igreja começa e até onde ela vai. Porque está tudo fragmentado, está tudo compartimentalizado, é desse jeito. E ainda existe aqueles, sem falar daqueles, que não tem visão nenhuma da igreja. Ele é um ser desconectado da realidade corporativa da igreja. Ele não sabe nem que a cabeça está em outro mundo. Ele não tem visão nenhuma do que é a parte corporativa do povo de Deus. Ele tem uma visão de que a ceia é um lugar onde ele vai se alimentar. Vou lá na igreja porque eu preciso de uma palavra para alimentar o meu coração. Vou lá na igreja porque eu preciso de uma palavra para me animar. Eu preciso de uma palavra. A igreja dá isso para você, mas a igreja não é só isso. A gente quer alimentar, vamos almoçar em algum lugar bem bacana. A gente vai sair de lá alimentadão, mas aqui não. Aqui é lugar de formação de gente que se alimenta e aprende, ao se alimentar, preparar comida para que outras pessoas sejam alimentadas. Isso é igreja, gente. Igreja não é um lugar que eu venho só para comer. Igreja é um lugar que eu venho primeiro para comer, depois para aprender a fazer a comida. E depois que eu aprendo a fazer a comida, eu estender a toalha e servir a comida para outras pessoas que ainda não sabem. Isso é igreja. A ceia do Senhor pega nós, do verso 16, os muitos membros do corpo de Cristo, e esse nós, ele transforma em um só corpo.
a igreja de Cristo. Então, é muito mais do que uma celebração privada, ela traz para o plano da realidade o que Cristo fez de mim e em mim, um só corpo. Essa é a ideia da ceia. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: na ceia do Senhor, por compartilharmos da nossa comunhão com Cristo, nossa unidade em Cristo cria o corpo unificado que é a igreja. Então não é uma coisa só privada. Ela é privada? É. Ela diz de você? Diz. Mas para além disso eu preciso me ver como corpo de uma igreja. E gente, presta atenção numa coisa. Como que a igreja de Jesus hoje... Eu não estou me referindo aqui à primeira igreja batista de Pouso Alegre só não, irmãos. Nós estamos inseridos num mundo muito maior do que isso aqui. Mas como que a igreja de Cristo precisa ter um olhar mais unificado para ela mesma? Como ela precisa se ver de uma forma mais uníssona, entendendo que nós somos só um corpo em Cristo. Presta atenção que eu vou concluir agora, tá? E essa conclusão eu vou trazer uma analogia bem interessante para você entender o negócio aqui. Nós vamos concluir. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa conclusão. Ela se faz importante para que a gente entenda um pouco sobre o que é uma igreja. Esse mesmo pastor que trouxe esse conceito, o pastor Bob Jameson, ele faz uma analogia muito interessante sobre a constituição de uma igreja. Como que uma igreja é formada? E essa analogia parte da comparação da igreja com um casamento. Ele vai dizer então como que nasce uma igreja, para a gente entender isso aí legal, tá? E a gente poder entender a nossa ideia de ceia também, tá? Como é que acontece um casamento? No geral, o casamento tem duas etapas que são condições sine qua non para que ele aconteça. A primeira etapa diz de quando duas pessoas se apresentam para dizer sim, certo? Eu preciso dizer sim para que esse casamento esteja começando a ser celebrado. A gente não casa porque nós nos encontramos no mercado. Imagina o número de casamento e divórcios que não ia acontecer, né? Você encontrou a pessoa no mercado, daqui a pouco ela foi embora, puf, acabou o casamento, divorciou. Aí daqui a pouco você vai no restaurante e encontra outra pessoa, casou de novo. Não, você dizer sim. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, e é muito mais complicada isso no século XXI, né? Mas o casamento, ele se dá a partir de uma consumação íntima. Precisa dizer sim, precisa haver a consumação. Quando diz sim, não há consumação, às vezes costuma até anular o casamento, viu, irmãos? Mas a consumação é uma parte importante, né? Então, um casamento não acontece apenas porque duas pessoas se encontraram. A igreja também, ela cumpre essas duas etapas para que ela seja formada e que possa se definir como igreja. A primeira etapa é que pecadores precisam dizer sim a Cristo. Nós precisamos dizer sim ao chamado do Evangelho. Mas isso não faz de mim uma igreja. Isso faz de mim um cristão. E quando eu encontro outro cristão no supermercado, não nasce uma igreja. É o encontro de dois cristãos. Cada um vai para o seu lado. Não é assim que funciona? A gente tem muito essa ideia, assim, onde houver dois ou três reunidos do meu lado, aí do lado está Cristo, né? Então a gente até briga, a gente encontra três crentes dentro do supermercado, como eu já encontrei quatro. Ih, gente, aqui tem uma igreja, vamos fazer um culto, Cristo está aqui. Isso é uma brincadeira. Não está formando igreja nenhuma ali. Ali é um encontro de cristãos. Somente isso. Mais nada. Então nós precisamos de uma segunda etapa. É a etapa em que nós vamos nos comprometer uns com os outros. É a nossa concepção da nossa mutualidade. E isso acontece na igreja, não é? Através das ordenanças da igreja. O primeiro momento em que eu assino, vamos dizer assim, o meu pacto simbólico com essa igreja, é quando eu passo pelas águas do batismo. Eu estou dizendo, eu quero participar dessa família, eu quero andar com esse povo. Eu conheci o Evangelho, eu ouvi o Evangelho, eu aceitei o Evangelho, agora eu quero andar com essa gente. Então eu venho para a igreja e peço meu batismo, ou eu peço minha filiação à membresia da igreja. Isso é um passo extremamente importante. Você procurar a liderança da igreja e pedir a sua filiação. Você sabe o que você está dizendo para a igreja quando você faz isso? Eu quero me comprometer com vocês. Eu não quero só vir aqui. Eu não quero só participar das coisas que aqui acontecem. Eu quero me comprometer com esse corpo, com esse grupo. Eu entendi que eu sou um corpo com eles.
Então você vai primeiro dizer sim a Cristo, e a segunda parte é quando você parte para esse comprometimento através das ordenanças. Primeiro é o batismo, ou o pedido de ingresso na igreja. E a segunda ordenança, que vamos botar isso entre aspas, sacramenta isso, é quando nós vamos participar disso aqui, ó. Quando eu estou participando disso aqui, eu estou dizendo para o meu irmão que eu estou renovando com ele o meu pacto de unidade com ele. Understand? Como muita gente roda igreja, não sabe o que está fazendo? Quando eu estou tomando isso aqui, não é para alimentar o meu espírito somente, não é essa coisa, não, eu estou assumindo, eu estou renovando um pacto com o meu irmão, eu estou contigo na obra do Evangelho, eu estou contigo no serviço cristão, eu estou contigo na unidade da igreja, eu e você juntos fazemos um só o corpo de Cristo junto com essa multidão de gente. Então o que nós estamos fazendo aqui é coisa séria, não é só um ritual privativo. É coisa séria. O batismo e a ceia selam isso. O batismo é o testemunho público de que uma pessoa disse sim para Cristo. E a ceia é o momento onde nós renovamos esse compromisso com Cristo e com o seu povo. Então essas duas ordenanças juntas são formadoras de uma igreja e vai distinguir essa igreja de qualquer outro grupo na face da terra. Você entendeu a visão? Essas duas ordenanças, quando eu digo sim para Cristo, através do batismo, ou do estar numa igreja, e quando eu participo dessa segunda etapa, que é essa renovação de votos, vamos dizer assim, isso me distingue como corpo de Cristo. E isso faz uma distinção entre nós e qualquer outro grupo no mundo que exista no mundo. Essa é a igreja de Cristo. E os crentes precisam aprender a entender isso, e a viver isso, e a ser isso. Isso é nada mais, nada menos do que o Evangelho fazendo parte da criação e da formação de uma igreja local. Como é que cria uma igreja local? A pessoa ouve o Evangelho, ela entrega a vida a Cristo Jesus, e depois ela faz o quê? Ela vive o Evangelho. Isso faz parte, é o Evangelho na base, é o Evangelho junto na formação de uma igreja local. E nós jamais, presta atenção nisso, jamais nós podemos nos distanciar dessa realidade. Senão nós vamos nos tornar qualquer outra coisa, menos uma igreja de Jesus. Amém? Vamos cear? Você entendeu o que é ceia? Vamos fazer aquilo que ninguém gosta, irmã Marina? Vamos? Pergunta para a pessoa que está do teu lado se ela entendeu isso. Ninguém gosta de fazer isso, eu também não gosto não. Eu estou fazendo isso só para espetar você mesmo, eu não gosto também não. Você gosta, Paulo? Eu não gosto não. Quando o pregador pede para fazer isso, eu nem faço. Eu faço não. Mas eu vou fazer assim mesmo, né? Nós vamos ceiar. Vamos chamar o pessoal da diaconia. Pensa nisso que nós falamos. E aí eu vou ainda dizer para você uma coisa. Presta atenção aqui, look me. Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. É sobre o Senhor. Amém? É sobre Ele. É sobre a igreja dele. E quando nós entendemos o Evangelho e renovamos os nossos pactos, aqui nós temos que fazer com esse coração. É sobre Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo me fez um com esse povo, todo mundo diferente. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma concepção de ideia na cabeça, mas Ele nos juntou e fez da gente um corpo. Amém? Aqueles que vão participar da ceia, fiquem de pé, por favor. Enquanto a música está acontecendo, o pessoal vai distribuir para você. Você pega e senta, tá ok? É só isso. Pega e senta. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas.